Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui com vocês nessa quarta-feira para nós aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, onde vamos ter um estudo abençoado pelo pastor Oswaldinho. E fique conosco e você vai ser abençoado também. Quero orar com você nesse instante, nesse início de adoração, de culto, e o Senhor vai estar nos abençoando e cuidando de nós durante esse período de aprendizado da sua palavra. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado por mais um dia que passamos. Te louvamos, agradecemos que o Senhor é presente em nossa vida a cada dia. E queremos estar nos teus átrios a cada momento, ó Deus, aprendendo de Ti, louvando e adorando o Teu santo nome. Fica conosco e nos abençoe no decorrer deste louvor, dessa adoração, onde também, Senhor, no final estaremos aprendendo mais e mais sobre Ti. Guarda e cuida de cada um de nós. Nós te agradecemos e te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, te agradecemos neste momento. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos louvar a Deus, dizendo que Ele é o nosso alvo. Jesus Cristo é o nosso alvo, aleluia. Alto, eu já desisti de andar sozinho e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Lugar mais alto, agora sim. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, fique firme, irmão. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Possamos a cada dia mais crescermos no Senhor através da sua palavra, aleluia. Então vamos cantar mais uma vez, aleluia. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade. Estamos aqui na tua casa, Pai. Em nome de Jesus, alcance a cada irmão que está nos ouvindo, nos vendo nessa noite, Pai. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Seja engrandecido, Senhor. Oh, Deus.
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, Senhor. Me aceita, Pai querido. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti eu me rendo, eu me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte. E posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto nós queremos estar de ti, Senhor. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim queremos te ofertar, papai. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso te louvamos, te louvarei para sempre. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei.
somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, somente a ti, Jesus. Senhor, te louvamos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome. A ti, Senhor, louvamos todos os dias, todos os momentos. Queremos estar, Senhor, aos teus pés, porque o Senhor está conosco a cada instante. Obrigado, Senhor, pela adoração. Obrigado, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus te agradecemos e te adoramos, ó Deus. Aleluia. Antes de nós orarmos pelos dízimos e ofertas, eu faço um apelo a vocês para o próximo domingo, vocês estarem conosco online. Às 9 horas da manhã e às 18 horas, você esteja presente conosco. O culto online nós estaremos fazendo, pois não podemos mais o presencial pelo menos até dia 30. Então esteja orando pelo nosso país, esteja orando pelos nossos governantes, para que o Senhor possa dar direção para que esse país possa voltar a crescer. Em nome de Jesus, o Senhor nos abençoar, possamos voltar novamente a cultuar o Senhor livremente, para a glória do nome dEle. Amém? E eu quero orar agora com vocês pelos dízimos e ofertas, que o Senhor possa abençoar suas finanças, seus negócios, guardar e cuidar de você a cada dia. Está aí na tela a conta bancária. Esses dias você não poderá vir à igreja, mas se alguém quiser vir, sempre tem alguém aqui na parte da manhã. Você pode trazer sua oferta, seu dízimo aqui na igreja também. E também está aí a conta bancária, o nosso Pix. Você pode depositar diretamente e Deus vai estar abençoando sua vida e a da igreja também, que depende dos recursos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Quero orar por você agora. Senhor, abençoa todos os nossos irmãos que estão em casa. Ó Deus, que ofertam e dizimam na tua casa. Derrama a tua bênção e tua graça sobre todos eles, ó Pai. Que nunca falte nada no seu lar. Abençoa a saúde, livrando-nos desse vírus, de todo mal. Abençoa os filhos, pais, a empresa, os negócios. Cuida e guarda, ó Pai. Em nome de Jesus pedimos a tua bênção, a tua graça sobre todos, ó Deus, neste momento. Ó Deus, que possamos estar diante de ti a cada dia, dando o melhor para o teu reino. Ó Deus, depositando, Senhor, a nossa semente, para que ela possa frutificar. Em nome de Jesus pedimos e te agradecemos. Fica conosco, Senhor. Nós te louvamos. E a bênção do Senhor seja sobre essa casa, sobre esse chefe de família, sobre essa empresa, sobre esse profissional liberal. Para a glória do teu nome pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar e faz milagre acontecer. Eu posso descansar em Deus. Aleluia. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o ter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas. Tudo contribui, tudo
alcançar, mas o meu Deus não falha. Cante isso, aleluia. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar e faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo, aleluia. A sua voz acalma o mar e faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Boa noite, gente querida, que Deus os abençoe. Sejam todos muito bem-vindos à nova série Existe uma Razão. Dado esse momento delicado que nós estamos vivendo, não apenas de distanciamento social, mas de pandemia também, vale a pena perguntar por que eu pensei nessa série para essas 3, se Deus quiser, apenas 3 curtas semanas de distanciamento. E por quê? Porque uma das coisas mais deprimentes que com frequência, enquanto pastor, eu ouço, são quando as pessoas estão em meio às suas lutas, aos seus desafios pessoais, e elas dizem: olha, eu não vejo propósito, eu corro, eu luto tanto, eu me esforço tanto, e eu não vejo sentido no que está acontecendo, quando elas estão muitas vezes perto ou mesmo longe de conquistar um objetivo. E isso vale para a vida relacional, no casamento, para a vida conjugal, isso vale para a vida financeira, para a vida espiritual, para a vida enquanto homens e mulheres da igreja. É muito comum as pessoas, no meio das suas lutas, questionarem qual o propósito disso. Eu não estou vendo, eu estou cansado, eu estou correndo, eu estou exausto, eu tento fazer tudo certo, eu leio a Bíblia, eu tento fazer diferença, mas para mim não faz sentido. E é por isso que nós estamos abrindo a Bíblia Interativa nessas 3 semanas, dizendo de uma maneira muito clara: sim, meus queridos, há uma razão, existe uma razão. O que acontece é que no meio das dores as pessoas não conseguem nem pensar na razão e por que ela existe. Eu sei que se eu perguntasse para todo mundo diria que odeia dor. Eu nem preciso perguntar isso para vocês. Mas como nós queremos uma relação bem interativa nessas 3 semanas, use do nosso chat, você que está no YouTube, e digite aí: eu odeio dor. Porque muitas pessoas poderiam dizer que odeiam qualquer tipo de dor. Mas como um bom estudante da raça humana, eu quero argumentar que isso não é totalmente verdade. Estudos sociológicos, psicológicos e a própria história da humanidade mostra que pessoas odeiam a dor sem propósito. As pessoas odeiam a dor quando não há razão nenhuma para elas estarem sentindo e experimentando a dor que estão sentindo. Nesse momento tão delicado da nossa sociedade, se algo de ruim acontece e elas não enxergam a razão, elas não enxergam um sentido, aí é que leva elas a sentirem e odiarem tanta dor. Se alguém se fere num acidente de carro, se alguém contrai a Covid-19, se alguém na família perde o emprego, a primeira pergunta que surge na mente, principalmente de cristãos, é: onde está Deus nisso tudo? Por que Deus permitiu? Qual é o propósito, Senhor? Porque a gente não vê razão. As pessoas ainda tentam argumentar: olha, pastor, eu luto, eu leio a Bíblia, eu faço certo. Por isso,
eu quero pensar com vocês que em meio à dor, o que se questiona não é nem mesmo por que a dor está presente, mas por que eu estou passando por isso, qual é o propósito dessa dor ter me atingido a minha família, a minha carreira, o meu casamento, a minha casa. E quando as pessoas não entendem o sentido, elas vão sofrer muita dor. Agora, quando elas começam a entender o sentido do seu próprio sofrimento, nós poderemos dizer que as pessoas suportam com qualidade quando elas enxergam que existe um propósito, existe uma razão para aquela dor, para aquele sofrimento. Eu diria até, meus queridos, porque estudar teologicamente, como nós fazemos toda quarta, é isso, é questionar aquilo que está se vivendo. Teologia tem que ser uma coisa muito prática. E eu diria até, com muita ousadia, que as pessoas, se elas puderem entender a razão do sofrimento, não apenas elas suportam, como elas até pagam se houver um motivo. É isso mesmo. Tem gente que paga para sentir dor. Eu vejo gente que se prepara para fazer maratona, e as pessoas falam, são 42 quilômetros, e elas se preparam 6 meses, 5 meses, e aqueles meses de preparação são meses de pura intensa dor. Paga-se um personal, um fisioterapeuta, mas enquanto elas estão se preparando, elas sentem dor. Depois que elas fazem a maratona, aí elas se sentem alegres, elas têm uma medalha, elas atingiram um objetivo, elas têm uma recompensa, uma satisfação. Mas que elas tiveram que pagar para sentir dor, pagaram. Por quê? Porque aquela dor tem um propósito. A minha amiga Patrícia, ela é triatleta lá em Ribeirão Preto, profissional. E ela é mãe de gêmeos. Mas ela, para entrar nas competições, ela paga. Muitas vezes não tem uma premiação tão grande, mas ela corre, pedala e nada por quilômetros. Eu fico vendo esse pessoal que ama e é apaixonado por crossfit. O pessoal faz 4.000 flexões, 4.000 agachamentos, empurra pneu de caminhão gigante e diz, esse foi só o aquecimento. O corpo está numa dor absurda, mas as pessoas vão suportar esse tipo de dor, por quê? Porque tem uma recompensa, tem uma sensação de realização, gostam daquele ambiente fraterno, de camaradagem, gostam das pessoas com quem praticam. Depois elas dizem que passada a dor, elas respiram melhor, dormem melhor, comem melhor, apesar da dor. Por quê? Porque a dor fez sentido para elas. Outro exemplo significativo é quando as mulheres estão grávidas. E quando você olha a gravidez de uma mulher, esses dois aspectos, dor e sentido, estão realmente conectados. Por quê? Porque geram uma vida. Mulheres passam 9 meses, e 9 meses é contagem masculina, porque elas falam 40 semanas. Eu não sei porque gravidez é contado em semanas, eu não sei contar em semanas. Elas criam uma contagem própria, para quê? Para aguentar aquele sofrimento da gravidez. O corpo muda, há uma mutação hormonal, física, emocional. É comum você ver uma grávida com dor nas costas, mas quando aquela mulher segura o seu bebê no colo, dá de amamentar, a primeira coisa que ela diz é que valeu a pena toda a dor, todo o sacrifício, porque elas enxergam um propósito. O próprio Senhor Jesus, em João 16, 21, usa isso como exemplo. Ele diz, a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria do bebê, no caso, ter vindo ao mundo. As mulheres não odeiam o parto, elas odeiam a dor. Mas elas superam a dor, porque é uma dor com propósito. O que nós odiamos, o que nós não gostamos, é uma dor sem sentido. Pessoas podem suportar muita dor se encontrarem um propósito. E eu fiquei me perguntando, quantos de vocês agora estão vivendo situações aparentemente incertas, sem sentido? Eu acho que a maioria diria que está vivendo um momento difícil, que não vem muita coisa boa no que estão vivendo. Há muita frustração no ar. Por isso a nossa série Existe uma Razão, ela vai chegar
3 aspectos. O primeiro, hoje à noite, é que há um propósito na dor. Nós precisamos encontrar esse propósito. Quarta que vem, nós vamos encontrar o seu porquê nesse momento de dor, de dúvida, de angústia, como disse Jesus. E fecharemos essa série analisando que você não pode comparar o seu chamado, do seu propósito, do seu compromisso, da sua gestação com a de ninguém. Mas nesse momento eu quero orar com vocês e pedir que Deus trabalhe o seu coração, enquanto a gente aprende a superar a dor, encontrando um propósito. Pai amado, Deus querido, nós pedimos que pelo poder da sua palavra e pela sua bondade, desse Deus que anda no meio dos homens como Cristo Jesus andou, Deus Emanuel, que nós estamos vivendo uma temporada de incertezas, dúvidas, frustrações, cautela, dor, insegurança, mas que nós possamos experimentar todo o propósito que o Senhor tem no meio disso tudo, através da sua bondade, da sua compaixão, da sua provisão. Fala conosco hoje, Deus querido, ajude-nos a encontrar uma razão, um propósito em meio à dor, de que existe uma razão para estarmos como tua igreja, passando tudo o que estamos passando. Em nome de Jesus oramos. Amém. Seja louco, diga um amém para eu ouvir aqui, diga aí na sua casa, na sua vida. Por quê? Porque eu quero compartilhar com vocês hoje à noite, estudando sobre esse tema sofrimento, propósito e razão, algumas palavras que são verdadeiramente perturbadoras da parte do Senhor Jesus. Porque às vezes a gente acha que a nossa dor, o nosso sofrimento é muito. E quando a gente vai estudar esse tema na Bíblia, a gente encontra Jesus dizendo para alguém que ele iria viver um sofrimento absurdo, uma dor, uma angústia absurda. O texto que eu quero chamar a sua atenção está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, nos versos 31 e 32. Quando Jesus vira para Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas Simão, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus, de uma maneira muito direta, estava dizendo a este homem que andou juntinho com ele, que era Pedro: Pedro, o diabo quer permissão para atacar você. O diabo quer permissão para tentar te machucar, para testar a sua fé, para submeter você a algumas provas. Jesus podia, com outras palavras, ter dito diretamente para Pedro: ó Pedro, você vai passar muita vergonha, você vai se sentir humilhado, você não vai se sentir abençoado, você vai se sentir fracassado, você não vai sentir o sucesso, você vai falhar, e este vai ser um dos períodos difíceis, mais difíceis que você poderia ter na sua vida, um dos períodos que você nunca poderia imaginar. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus usa a seguinte expressão: peneirá-los como trigo. Porque quando o trigo tem que passar na peneira, ele não passa sem atrito, ele não passa sem sofrimento, ele não passa sem dor. E é isso que me perturba. Porque no meio de tamanho sofrimento, o Senhor Jesus disse: eu vou orar por você, eu orei por você, eu estarei orando por você. O diabo quer permissão para atacar, mas olha, eu estou orando e vai ficar tudo bem, viu, Pedro? Do outro lado, Deus vai agir, o Pai vai agir por você. Se eu estou ali naquela roda, eu digo: Jesus, oh meu querido, sou eu, teu filho, teu amigo Oswaldinho, eu ando contigo, Jesus. Pula essa parte da oração, meu Senhor, e apenas expulse o demônio. Tire ele daqui, manda ele para fora da cidade. Diga a ele que o Senhor não quer testar nada. Diga a ele para sair de perto da minha vida e nunca mais voltar, Jesus. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus alertou, avisou e orientou Pedro. Até porque, diferente da situação de Jó, porque Jó, foi Deus que disse: olha, viste o meu servo Jó? E o maligno quis perturbar a vida de Jó, mas aqui não.
Jesus não causou isso. Por alguma razão ele permitiu, porque ele disse, olha, ele vai testar e eu vou estar orando por você. Parece que nós estamos, meus irmãos, e é essa a sensação quando a gente não vê uma razão diante de sofrimentos, parece que nós estamos sob ataque agora. E a gente não sabe quando esse ataque maligno vai passar. Há muita frustração, há pessoas doentes, há pessoas enlutadas, há pessoas sofrendo, há famílias inteiras que precisam de socorro, gente perdendo sustento, homens de negócio, mulheres empreendedoras, estão tendo que tomar a horrível decisão de mandar um funcionário bom e competente ou um outro funcionário embora uma semana após outra. Ontem eu tive que ajudar uma família querida a se despedir da sua matriarca. Eu participei de um enterro de uma amiga muito querida. E eu quero pensar com vocês que para muitas pessoas, antes mesmo dessa situação de pandemia, muitas pessoas já viviam muitas outras lutas no seu coração. Há pessoas que desde 2018, 2019 queriam se casar, queriam encontrar alguém legal, construir uma família, realizar um sonho do coração. Mas essa gente agora não está podendo nem sair de casa. E quando vai no supermercado, encontra todo mundo de máscara. Não tem um colega, um amigo para conhecer, uma amiga para conhecer no ambiente de trabalho. Está trabalhando em casa. Há pessoas que antes mesmo da pandemia estavam num subemprego. Estudou, se graduou, pós-graduou, fez uma especialização e falou, em 19... depois que eu conquistei esse diploma do mestrado, do doutorado, eu me qualifiquei e eu vou procurar aquele emprego. E agora essa pessoa não está apenas subempregada, subvalorizada, mas ela está desempregada. Ontem aqui em Americana eu conheci uma pessoa que mudou a padaria, que ela trabalhou por anos, para um outro lugar, para uma avenida melhor. E ela empreendeu energia, recursos, tempos, e infelizmente agora ela nem está podendo abrir a sua própria padaria, porque a ideia era servir um almoço, uma rotisserie. E gente assim está se sentindo mal, humilhada, falha, pesada, seja no casamento, seja na solidão, seja no emprego, seja no desemprego, seja olhando para a família, seja olhando para os filhos. Parece que há um ataque terrível sobre a sua cabeça. Mas eu quero pensar com isso, e é preciso que você entenda que em fases da nossa vida, da nossa história, não de maneira individual, mas como igreja como um todo, é importante entender que Deus está nos preparando para algo, mas a preparação de Deus vem num embrulho. E esse embrulho, essa preparação de Deus vem numa embalagem extremamente dolorosa. O presente de Deus está lá, mas a embalagem é terrível. Às vezes a preparação de Deus vem embrulhada numa embalagem de dor, de decepção, de vergonha, de frustração, de humilhação pessoal. E por quê? Porque além da embalagem, além da dor, há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus na dor que eu e vocês, de maneira individual, como família, como igreja, estamos passando. E Deus está usando a dor que estamos sofrendo para fazer algo em nós, antes que Ele faça algo especial através de nós. O sofrimento e a dor, quando superados, nos ensinam coisas que sem a dor nós não queríamos aprender. A dor que estamos sentindo agora pode ser sim a preparação de Deus para algo que nós nunca imaginaríamos que poderíamos viver, se não navegássemos nas águas tortuosas da dor. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo isso na história de Pedro. Pedro está andando com Jesus, ele investiu o seu tempo, ele investiu sua energia, ele investiu os seus sonhos. E Pedro não era aquele tipo de discípulo que a gente podia dizer, gente querida, o mais esperto da turma. Eu, às vezes, já dei muita mancada na minha juventude, mas graças a Deus que eu sempre tinha um amigo que era mais lesado do que eu no meio da minha turma. E toda vez que acontecia algo de errado comigo, eu empurrava para esse amigo.
Eu penso que no meio dos discípulos, toda vez que algo acontecia, que eles sabiam que eles estavam pisando na bola, eles colocavam na conta do Pedro. Por quê? É triste vermos, mas é uma verdade. Lá em Mateus 16, de 22 a 23, Jesus estava predizendo a sua morte, Jesus estava dizendo que ia para a cruz, e do nada, sem noção nenhuma, Pedro simplesmente repreende Jesus e fala, não, o senhor está no caminho errado, nem pense isso, Jesus, olha o que diz o texto. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreender, dizendo, não, Senhor, nunca isso vai te acontecer, não inventa ir por esse caminho. E Jesus virou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Meus queridos, às vezes a coisa que parece ser um caminho de dor e angústia é o caminho certo dentro do propósito de Deus. E lá atrás Pedro tentou fugir desse caminho. E quando ele tentou fugir, Jesus disse, não, Pedro, você não vem com essas ideias para o meu lado, não. Eu sei o que eu estou fazendo dentro da vontade de Deus. Eu sei que ir para Jerusalém é sinônimo de sofrimento. Mas Pedro, você não está agindo legal. O seu pensamento é maligno. E eu digo isso porque se o Senhor Jesus te chama de Satanás, como diz a juventude, é sinal que deu ruim. É sinal que você pisou na bola. Quando Pedro, num outro momento, tentou fugir da dor, aí que ele ia quebrar a cara. Você quer ver uma outra situação? Lá em Lucas, capítulo 22, nos versos de 39 a 53, a gente vê o que eu chamo de fracasso da inconveniência. Sabe aquela pessoa inconveniente? Aquela pessoa que faz uma brincadeira fora de hora, que ergue a voz na hora errada, no meio de uma reunião? Esse é Pedro. Pedro, mais uma vez, atravessou o samba musical, porque aqui em Lucas 22, Jesus foi orar, porque sabia que estava já em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, estava para ser traído, estava para ser preso. Ele pediu para os seus discípulos orarem, e Jesus disse, olhem, fiquem atentos, vigiem para que vocês não entrem em tentação. Pedro cochilou, achando que a conversa nem era com ele. Jesus dizia, fica acordado, mas Pedro não. Até que chega o momento em que Jesus é preso pelos soldados romanos para cumprir exatamente o seu caminho de dor e sofrimento, como era o seu chamado. E é nesse momento que Pedro não fala, mas Pedro age. Porque quando o sofrimento vai se aproximando, muitos de nós desejam agir de um jeito diferente para evitar a dor. E diz o texto bíblico que ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Esse soldado romano se chama Malco. Eu queria que vocês imaginassem, queridos, a cena. Jesus acabou de orar, teve a companhia de um anjo, transpirou, suou sangue, se derramou e disse, Pai, seja feita a sua vontade. A hora que Judas, que Jesus já sabia o que ia acontecer, chega, o Pedro pula no meio dos soldados, arranca a espada, corta a orelha do soldado, Jesus tem que entrar daquele tipo, não, para, o que vocês estão fazendo? Para, está errado. Gente, estava escura a situação. Aí, imagina Jesus tendo que procurar a orelha do soldado por causa da inconveniência do Pedro. E Jesus diz, Pedro, vocês não foram ensinados a viver pela espada? E aí Jesus cura, os olhares dos soldados romanos saltam, aí ninguém mais sabe o que fazer, se prende o homem, se agradece o homem, se corre, é uma situação delicada. A gente evita a dor há muitos anos, na nossa história de vida, como Pedro. E quando Deus nos leva por essa senda, por esse caminho, a gente já tem a tentativa de fugir, de tentar resolver as coisas das nossas maneiras, do nosso próprio jeito. E foi por isso que Pedro passou pelaquilo que eu chamo de a maior vergonha. Porque Jesus disse, você vai ser peneirado. Verso 22, mas eu orei por você,
para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas aí Pedro, não aguentando, respondeu o quê? Não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. E o incrivelmente doloroso sobre o que as Escrituras dizem, e nós sabemos que essa situação aconteceu, por 3 vezes Pedro nega que conhece, que anda, que faz parte da turma de Jesus Cristo, mas os versos de 60 a 62, que eu não coloquei aqui para os queridos, procure aí, diz que quando Pedro ainda negava Jesus, o galo cantou uma 3ª vez. Pedro então percebeu o que ele estava falando, e o verso 61 diz que o Senhor Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E diz o texto que Pedro saiu dali chorando amargamente. Queridos, eu fico pensando a cabeça do apóstolo naquele contexto de vergonha, de decepção, de dor, uma dor que ele nunca imaginou que iria passar. Pedro está dizendo para si mesmo, eu sou um grande fracasso, eu sou uma porcaria de pessoa, eu deixei Deus envergonhado, eu falhei com o meu mestre, eu não vivi de acordo com o meu potencial. Eu conheço pessoas que estão vivendo e estão sentindo isso. É esse o diálogo que há na mente de muitos comerciantes, de muitos empresários, de muitos médicos, de muitos enfermeiros. Gente que vive a fé de uma maneira certa, mas perdendo um amigo, perdendo um irmão, perdendo um emprego. Gente que tem pensado, onde foi que eu errei? Eu perdi tempo e agora eu tenho que despedir gente boa. Eu conheço gente que está em casa, vendo seus filhos não conseguindo aprender na escola, a criança pergunta, a pessoa não sabe responder, e a pessoa está achando que os seus filhos vão ser burros a vida inteira, porque ele falhou como educador, falhou como educadora, achou que nunca vai poder ajudar os filhos, se sente como um verdadeiro fracasso. Eu tenho ouvido pessoas dizerem que não estão conseguindo fazer nada para Deus, não conseguem nem mesmo desenvolver os frutos do Espírito. Gente que diz assim, Oswaldinho, eu queria numa hora como essa, ter amor, ter misericórdia, ter alegria, ter paz, ter paciência, ter bondade. Mas o único fruto que eu estou tendo, Oswaldo, é raiva, é ansiedade, é frustração, é vergonha, é medo, é preocupação. Eu estou comendo tudo que tem na frente, eu comi um pote inteiro de sorvete, meio bolo que era para minha família, eu não fiz nada de bom. Está todo mundo fazendo culto familiar, se alegrando no Senhor, jogando em família, fazendo quebra-cabeça, e o único jogo que eu quero fazer é esconde-esconde, para eu sumir de casa e ninguém me achar nunca mais, para eu sumir da vida. É isso que a Bíblia diz, que é chorar amargamente como Pedro chorou. Alguns estão se questionando, onde está Deus no meio da minha dor, no meio da minha angústia? E eu sei que no meio da sua angústia, há uma razão porque Deus tem um propósito para você. Há uma razão porque Deus está te preparando para algo, embora Ele tenha embrulhado esse algo nas duras folhas da dor. É por isso que eu tento dizer a vocês, porque eu digo isso a outros amigos pastores, a outros irmãos, até pessoas que ainda não são cristãs. Eu sempre digo que você precisa olhar Jesus como o Senhor da sua vida, porque se existe uma força que nos leva a olhar a vida além da perspectiva da dor, é porque nós olhamos a pessoa do Senhor Jesus. A dor na vida é real, no coração dói demais, mas a dor não é tudo. E a dor não é duradoura, a dúvida não é duradoura. A única coisa que vai permanecer pelos séculos dos séculos são as palavras do Senhor Jesus. A dor não é a única coisa que está existindo na sua vida neste momento ruim. Por mais que esse momento seja inesgotavelmente cansativo, duro, ele não é tudo. Eu sei que não basta olhar as coisas que se perdeu. A viagem que você não pôde fazer, a festa que você não pôde fazer, aquele dinheiro que a sua família tinha economizado e agora tem sido o dinheiro que vocês usam no dia a dia.
o empreendimento que você começou e agora está tendo que fechar, eu queria desafiar você a não olhar apenas aquilo que se perdeu ou aquilo que está doendo. É preciso olhar adiante. Não olhe apenas a vida e a sua situação e a sua história nesse momento, apenas na perspectiva da dor. Eu queria dizer, não olhe para a vida apenas e através da perspectiva da dor. Por quê, Oswaldo? Por maior que seja a dor, o propósito de Deus está além da dor. Exato. A perspectiva de propósito de Deus para as nossas vidas, em primeiro lugar, é que a gente aprenda a ver o que Deus está construindo em nós, além da dor. Você pode olhar a dor, pode olhar o sofrimento, ele é real, ele existe. Mas hoje, como homens e mulheres de Jesus Cristo, nós precisamos olhar muito além. Perceba que Deus pode estar fazendo algo em você, antes que Ele faça algo através de você. Essa é a coisa difícil que nós estamos sentindo nesse momento. Por isso que essa sensação de não ter propósito é tão real. Deus pode estar permitindo que você passe por isso para te fortalecer de uma maneira única, que só a dor ensina. Eu gostaria que você fizesse um hashtag aqui nas nossas redes sociais, no nosso chat ao vivo, coloque aí, visão além da dor. Não estou dizendo que não está doendo, não estou dizendo que nós não estamos chorando, não estou dizendo que não está cansativo, mas nós somos chamados em Cristo Jesus, como homens e mulheres de Deus, e chamamos aqueles que querem crer em Jesus, para começarem a olhar a vida, além da dor que estão sentindo. Por que eu digo isso? É muito simples. Um outro homem que passou por muitas lutas, por muitas dores, como Pedro, escreveu à igreja que estava reunida em Roma, e a igreja que foi muitas vezes morta dentro do Coliseu. Paulo disse, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, para o bem, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu queria destacar a vocês cada uma dessas palavras, mas eu não tenho tempo. Mas entenda, porque é isso que significa sabemos, nós cremos, nós entendemos, que Deus age em todas as coisas, nas coisas boas e nas coisas ruins, nas coisas fáceis, nas coisas difíceis, nas coisas gostosas e nas coisas horríveis. Sabemos que Deus vai estar conosco na bênção do relacionamento conjugal ou na tristeza de um infeliz divórcio. Deus vai estar conosco agindo para o nosso bem, quando você toma decisões sábias e inteligentes e está feliz com as suas decisões. E Deus vai agir para o seu bem, quando você toma decisões das quais você se arrepende demais. O texto diz, nós sabemos que em todas as coisas o nosso bom Deus trabalha para aqueles que o amam. Mas Ele trabalha de acordo com o propósito dEle, de acordo com o seu propósito, e não de acordo com a minha ou com a sua dor. A nossa dor existe, mas além da nossa dor, da nossa infelicidade, do nosso luto, da nossa separação, do nosso cansaço, da nossa tristeza, existe um propósito de Deus. E Deus colocou você nesse caminho para que você atinja o seu propósito independente e acima até mesmo da sua dor. O que eu quero fazer nessas 3 semanas é mudar a sua perspectiva de olhar para uma vida não apenas no meio da dor, porque agora nós estamos no meio da jornada, mas nós somos chamados a olhar muito além dessa dor. E quando eu digo isso, eu posso ouvir alguns coraçõezinhos dizendo, Oswaldinho, mas você não conhece o meu sofrimento, a minha luta, a minha angústia. Eu sei que alguns estão pensando, Oswaldo, você não sabe o que eu estou sofrendo, você não entende o que é voltar para casa assim, assado, ou nem conseguir sair de casa. É fácil para você que é pastor, como se tudo fosse esse seu pequeno mundo de pregador, de ler a Bíblia, e talvez você nem entenda o que eu estou sofrendo agora. Meus queridos, confiem em mim, porque geralmente o caminho de Deus na vida de um homem ou de uma mulher dele
é um caminho de dor. E Deus usa a dor porque Ele sempre uma coisa que você teme. Ele embrulha o seu propósito numa coisa que muitas vezes você tem medo que aconteça. Porque todos nós temos medo de ficar desempregado, ficar doente, perder a família, passar por uma morte, passar por uma coisa ruim como estamos passando. E Deus usa exatamente essa coisa que eu e você tememos para mostrar que Ele é um Deus que está acima do nosso temor. Que Ele é um Deus que está acima da nossa dor. E amados, eu ousaria dizer que quanto mais forte a dor do seu coração pode ser, maior inclusive pode ser o propósito que Deus tem do outro lado para a sua vida. E quem testemunha isso não sou apenas eu. Quem testemunha isso é o próprio Pedro, que foi peneirado na peneira de Satanás. Na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 6 e 7, Pedro diz assim: nisso exultem, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique, olha o que ele diz, comprovado. Vocês já deram provas que amam a Deus, mas agora está comprovado que a fé que vocês têm em Deus é muito mais valiosa do que aquilo que vocês perderam, do que o ouro que você perdeu, do que o dinheiro que você perdeu, do que a saúde que você perdeu, do que o enteado, o querido, o familiar que você perdeu. Você tem uma fé preciosa em Deus e está sendo refinada pelo fogo. Você vai ver que essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Se você ler o texto com atenção, meu querido, você vai ver que não vai ser revelado quando você conseguir um novo emprego ou quando a cura chegar. Não, vai ser revelado quando você entender e quando você cumprir o propósito que vai revelar Jesus Cristo a este mundo. Quando Jesus atingir a sua glória, você vai olhar para a sua dor, você vai olhar para o seu sofrimento e vai dizer: ainda bem que eu servi a este Deus, porque isso se cumpriu na vida de Pedro. Quando o Senhor Jesus disse: Pedro, você vai ser peneirado, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: ô Pedro, aquilo que o teu inimigo vai usar para te machucar, eu vou usar para te fortalecer. Quando você se converter, Pedro, você será um homem diferente. Quando a dor passar, você será alguém mais forte. Você estará preparado para o meu propósito. Então entenda que a dor, na verdade, é uma preparação. Se você não sabe, depois da ressurreição de Jesus, depois que Jesus cumpriu o seu propósito diante dos homens nessa terra, e Jesus subiu aos céus, ressuscitando, a primeira pessoa que pregou sobre ressurreição, sobre perdão de Jesus, foi o apóstolo Pedro no Pentecostes. O primeiro grande sermão que levou homens e mulheres a entenderem o arrependimento, porque ele disse: arrependam-se dos seus pecados, foi um Pedro corajoso, foi um Pedro modificado, foi um Pedro que experimentou o perdão, porque tinha pisado muito na bola com Deus. Deus estava fazendo algo no meio da dor do coração de Pedro. Meus queridos, neste momento vocês nem sempre vão entender esse sofrimento. Nem sempre a gente vai entender, nem sempre a gente vai ver o que Deus está fazendo, mas pela fé, como o apóstolo diz, escolha comprovar a sua fé. Porque o apóstolo Tiago também ensinou isso para a igreja do primeiro século. Uma igreja que sofreu na mão de imperadores de Roma, uma igreja que foi perseguida sem razão aparente, sem sentido aparente, uma igreja que passou por lutas, mas se deixou crescer. Olha o que Tiago diz no capítulo 1 da sua carta, versos de 2 a 4. Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança, ela deve ter ação completa. A ação da perseverança vai agir em vocês. Se a perseverança em vocês for completa, vocês serão pessoas maduras e íntegras, sem que falte a vocês coisa alguma. Amados, tanto Pedro como Tiago usaram a expressão todo tipo de provações, diversas provações, lutas, angústias que estão treinando vocês, e vocês agora precisam perseverar até o fim nos caminhos do Senhor, até o fim nos propósitos do Senhor, para que a ação do Senhor em vocês seja completa, e vocês não sintam falta de nada, nem do que partiu e vai voltar na ressurreição, vocês não sentem falta de nada daquilo que perdeu. Nós estamos sentindo por um momento, mas um dia seremos homens e mulheres completos na graça e na misericórdia de Deus. Por isso a minha palavra para você, enquanto você também não enxerga o propósito, é: não desista do treinamento do Senhor. Deixe o treinamento do Senhor ter uma ação completa sobre você. Eu posso dizer para vocês que eu também tenho orado isso de vez em quando. Senhor Deus, eu não estou entendendo o seu propósito no meio da dor, mas Senhor, eu escolho acreditar no que o Senhor está fazendo. Na minha contagem, Senhor, já são muitos meses, já são muito tempo. A gente imaginava que essa desgrama de Covid ia ser só algumas semanas, mas o tempo está passando, o tempo está vindo, e a gente já está sofrendo de uma maneira que a gente nunca imaginou. Eu não estou conseguindo, Senhor, talvez enxergar o propósito. Então me ajuda a enxergar, Deus, além do que eu estou vendo. Além da dor, da decepção, além da perda, além da angústia, além do tédio, além do medo. Sabe, meus irmãos, para mim ontem era fevereiro. Era o feriado do Carnaval de 2020. Eu estava pregando lá na cidade de Sorocaba. Eu estava pregando para uns irmãos queridos da Igreja Batista de Jandira. E quando eu estava lá, nós recebemos a informação triste da morte da nossa irmã Dorinha. Aqui na igreja eu fui muito bem recebido pela Dorinha, pela sua família. Aquele seu jeito simples, amigável, conquistou meu coração com pouco tempo de convivência. E quando eu estava lá em Sorocaba, eu não podia deixar a igreja na mão, não tinha como vir. O pastor Zé disse que o corpo não tinha chegado, a gente não tinha como acudir a família. Foi um momento muito delicado para a minha vida, para um pastor que está chegando. E o que eu senti ali foi um sinônimo de impotência. E meus irmãos, parece que isso foi ontem, porque no meio de uma situação como essa, vocês também não têm a impressão de que parece que o tempo está até demorando para passar mais do que nunca? Jesus disse que nós somos bons, que o bom pastor cuida das ovelhas. E já faz um tempo no meu coração que às vezes eu me sinto como um pastor que está diante das ovelhas. E quando eu olho para essa igreja vazia, pregando para as câmeras, parece que as ovelhas estão dispersas. Parece que as ovelhas estão vagando. E os lobos estão lá fora. E o inimigo espiritual dos meus irmãos quer pegar, quer destruir, quer roubar, quer machucar. E às vezes, como pastor, eu me sinto impotente. Por que não dizer um fracasso? Os nossos cultos estavam voltando a ter uma expressão e uma unção coletiva deliciosa. Eu estava vendo pessoas agora se fortalecendo. Eu estava vendo a igreja voltar a ter sonhos, ânimo, energia, vontade de orar, vontade de estudar a palavra, gente com vontade de estar animado no reino, animado na igreja. Mas como pastor eu estou vendo pessoas abatidas. Eu tenho visto pessoas tendo que lidar com a estagnação, com o tédio, com o cansaço do vídeo, cansaço da distância.
medo pela saúde, medo do futuro. E como pastor, eu receio que no meio dessas dores, pessoas voltem a velhos pecados que já tinham vencido. Homens e mulheres, porque mulheres também fazem uso de pornografia. Gente que no meio da sua dor, do seu tédio, comece a procurar na internet porcaria que não precisava procurar. Eu temo pela vida de pessoas que comecem a usar da comida, porque a alma está tão agitada e o cansaço de comer vai machucando sua vida, sua mente, sua saúde. Pessoas comecem a beber o que não tem condição de beber. Pessoas comecem a usar remédios que não deviam usar para disfarçar a dor que sentem. Comecem a sentir de uma maneira hipocondríaca dores no corpo e na mente que não precisavam sentir. Por um lado, eu sei que alguns casamentos estão indo bem, porque as pessoas estão tendo mais tempo juntas. Mas eu sei que outras pessoas, pela falta de recurso, de dinheiro e de alegria, alguns casamentos estão por um fio. E isso, como pastor, me destrói. E eu estou perguntando, Senhor, onde está a tua ação? Onde está a tua graça, a tua misericórdia? Eu creio que há um propósito, mas eu não vejo isso agora. Mas eu sei que há uma razão para que como igreja nós estejamos passando isso juntos. Eu sei que há uma razão. E as boas notícias, meus irmãos, as boas novas que eu tenho descoberto andando com Jesus Cristo há quase 3 décadas, há 30 anos que eu ando com Jesus, e eu sei que muitas vezes, se você olhar só para esse dia, só para o ano de 20, de 21, de 19, se você olhar só por um período da sua história, talvez você se entristeça, talvez você se decepcione, porque você vai ver um período muito difícil. Talvez você vai ficar desiludido com Deus, você vai questionar a Deus. Mas, querido, o que eu tenho descoberto andando tempos com Deus é que, independente das fases ruins, de vez em quando eu dou uns passos para trás e eu começo a olhar a minha vida, não 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2, eu olho 5, eu olho 10, eu olho 15 anos para trás, e aí eu vejo que naquele momento de dor, naquele momento de angústia da minha alma, que eu não sabia o que ia ser com a minha vida, eu paro e eu falo, ah lá, Oswaldo, a mão de Deus estava ali. A mão de Deus estava tecendo, estava costurando, Deus estava cooperando para o teu bem, Deus escolheu um caminho de dor difícil, mas hoje eu nem lembro mais como foi difícil aquela dor, hoje eu não sinto mais, ficou mais aquela dor, aquela amargura, ficou uma cicatriz, uma lembrança, mas hoje eu vejo como Deus usou aquele momento. Hoje eu vi, naquela hora eu não vi, mas hoje eu vi como Deus cuidou, como Deus estruturou. Eu não aguentaria, eu nem me imaginaria passando por aquilo de novo. Mas hoje eu sou tão feliz, porque Deus não desistiu da minha vida, da minha história. Deus teve um propósito, porque muitos anos depois aquilo me ensinou a ser mais paciente, a ser mais amigo, a ser mais conselheiro, a ser mais humilde. Havia um propósito naquela dor, naquela mágoa, naquela angústia, naquela vergonha, naquela tristeza. Mas durante todo aquele momento, Deus sustentou a minha vida, Deus já sustentou a sua história. Você tem provas da misericórdia de Deus, você só está comprovando a sua fé, porque é isso que se chama viver pela fé. Não pela dor, pela mágoa, pela tristeza, pela chateação. Jesus Cristo é e foi quem foi, porque o tempo todo Jesus andou por fé. Jesus foi esse homem capaz de ver um propósito muito maior do que a sua dor. E não há nenhuma dor maior na terra que Jesus Cristo não tenha vivido. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz que Jesus suportou a cruz. Por quê? Porque ele viu a minha e a sua vida perdida. Ele viu o nosso desespero, a nossa enfermidade, a nossa doença. E em vez dele se entregar ao desprezo, em vez dele se entregar ao fracasso, em vez dele se entregar à vergonha, ele viu que havia uma alegria proposta no propósito do Pai para ele.
Hebreus capítulo 2, verso 2, diz: tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Jesus suportou a dor da cruz porque ele viu um propósito muito maior. Jesus deixou Pedro ser peneirado porque ele viu que depois de peneirado haveria um Pedro diferente do outro lado da peneira. Eu não estou vendo a vida a partir da perspectiva apenas da lente de dor. E olha que eu estou chorando como talvez poucos anos eu chorei, meus queridos. Mas em vez disso eu estou procurando crer. Crer que eu e vocês veremos o propósito de Deus. O que Deus tem para você eu não sei, mas é algo especial. Coloca uma hashtag aí no nosso chat. Hashtag confiando em Deus. Confiando no propósito de Deus. Eu não sei o que Deus tem para você. Eu não tenho nem ideia. Porque alguns perderão empregos. Porque alguns perderão familiares, porque alguns perderão amigos. Você não tem ideia. Por isso não se sinta frustrado, zangado, exausto ou com medo. Porque Deus tem um propósito muito maior. E como Deus pode usar isso na sua vida? Talvez para alguns de vocês vão se conectar a amigos, a família, a Deus, a pessoas que vocês nunca imaginaram se conectar de uma maneira profunda. Alguns vão fortalecer o casamento, e eu não estou dizendo que vai ser fácil, de uma maneira como somente uma dor dessa poderia te aproximar. Vai sair muita sujeira, e Deus vai trabalhar no seu coração. Você vai pela fé poder ver o propósito, a bênção, à medida que Deus vai trazendo cura. Eu quero crer pela fé que novos ministérios vão surgir na nossa cidade. Que a nossa igreja vai abrir portas que ela nunca teve coragem de abrir. Que você verá oportunidades e maneira de abençoar as pessoas e ajudar as pessoas de uma maneira que o seu coração nunca esteve tão preparado. Outros de vocês vão abrir novos empreendimentos. E pode ser que o fracasso de hoje seja uma rampa de lançamento para uma coisa que Deus vai colocar na sua vida e no seu coração, que apesar de te tirar da zona de conforto, vai fazer com que você veja que você não pode ser autossuficiente, mas que você também não pode se desesperar, porque Deus tem um plano na sua história e Ele está lá esperando que você se aproxime dEle, para Ele cumprir os propósitos do seu coração. É difícil, Oswaldinho? Sim, é muito difícil. Mas há uma razão. Existe uma razão. Há um propósito no meio da sua dor. Nosso Deus está trabalhando todas as coisas para trazer o bem para aqueles que o amam. Qual é o propósito de passarmos por essa situação? É que um pedacinho da minha e da sua fé vai mostrar a fidelidade de Deus. Procure por isso, procure andar pela fé. Acredite que Deus não virou as costas, nem Deus vai desprezar essa dor. Qual é o propósito? Eu não sei, completamente eu não sei, mas nós veremos a fidelidade de Deus. Procure isso, enxergue isso, peça visão para isso, acredite que isso está aí. Por quê? Porque o nosso Deus é bom, porque o nosso Deus é ricamente bom. E quando a dor passar, quando a ferida fechar, quando o medo for embora, quando a saúde estiver em nós, quando a confiança, ainda que pequena, for plena, eu quero dizer a vocês o que Jesus disse a Pedro. E quando tudo passar, a peneira, a prova, a luta, a dor, fortaleça seus irmãos. Faça diferença na vida. Declare a bondade de Deus sobre a vida deles. Seja você instrumento da fidelidade do Senhor. Dê a glória em tudo que Deus faz. Deixe que a bondade dele seja maior do que a tristeza do seu coração, para que os que estejam ao seu redor sejam fortalecidos. Porque com o nosso Deus sempre há uma razão, sempre existe um propósito. Talvez essa temporada de dor seja uma preparação para algo grandioso de Deus
para a nossa cidade, para a nossa igreja, para o nosso país. Hashtag confiando e andando com Deus, porque existe uma razão, existe um bom propósito, e eu quero orar por isso. Pai Santo, Deus querido, eu oro hoje por aqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo e pedindo que o poder do doce Espírito Santo faça sobre eles o que só o Senhor pode fazer. Pai amado, nós estamos em prova, e eu peço que o Senhor dê à sua igreja perseverança, resistência. Podemos considerar isso motivo de alegria quando estamos enfrentando, mesmo que hoje não haja alegria em nosso coração, mas a nossa alegria está em saber que Tu estás fazendo algo em nós, algo para crescermos, algo para sermos maduros, algo para sermos completos, algo para desenvolver o Teu treinamento sobre nós, para um propósito maravilhoso que o Senhor tem na nossa frente, adiante de nós. Hoje eu oro, Pai amado, por aqueles que em seus corações dizem: Senhor, eu quero confiar em Ti, eu quero confiar nos Teus propósitos. Eu não estou vendo o que o Oswaldinho está vendo, mas pela fé eu acredito. Eu confio nesse Deus que é Pai misericordioso. A Tua palavra está diante de nós e nós confiamos que a Tua palavra não passará. Nós deixamos no Teu altar os nossos corações. Nós nos apoiamos não no nosso entendimento, não na nossa experiência, não na nossa autoconfiança, mas nessa palavra que não vai passar. Deus, em todos os nossos caminhos, nós Te reconhecemos como o Senhor das nossas vidas, e ainda que nós não achemos sentidos, nós oramos para que o poder do Teu Espírito traga força, traga conforto, traga ânimo, traga entusiasmo. Deus querido, dê-nos como igreja e povo de Jesus olhos para ver o Teu propósito, para cumprir o Teu plano na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, e ao final Te darmos glória e louvor em tudo que fizermos. Nós oramos gratos para a honra, glória e louvor do nome santo de Jesus. Amém, amém. Hashtag confiando em Deus. Amém. Queridos, semana que vem, dia 24 de março, nós vamos continuar aqui trabalhando para que você encontre o seu porquê. Às quartas-feiras nós temos trabalhado muito com material de apoio. Na descrição desse vídeo eu deixei um link para que você processe mais ideias. Se você clicar no link, vai abrir um chatzinho, uma página. Lá na página vai estar uma folha como essa, em PDF, para que você clique. Não tem vírus, fique tranquilo, eu contratei uma empresa séria. Você vai clicar. Você depois pode ter essa folha para você continuar estudando. Todos os textos que eu usei estão aqui na coluna da esquerda, e há algumas perguntas para que você comece a estudar, para que a sua visão comece a mudar. Você pode usar esse material com seus colegas de trabalho, num chat com familiares que está longe virtualmente, ou mesmo num culto doméstico, quinta, sexta-feira, para que quando nós estivermos juntos no domingo, cultuando ao Senhor aqui, você coloque no nosso chat, dizendo: eu continuo confiando no Deus que é bom. Que essa seja a sua decisão, de confiar no propósito de Deus. Trabalhe, estude, deixe essa palavra que não passa fortalecer a sua caminhada. Muito obrigado pela sua presença conosco hoje. Que Deus fortaleça toda a nossa equipe de trabalho e a sua vida. Quarta-feira que vem, estaremos aqui 7:45 da noite, nas redes sociais, trabalhando. Divulgue esse vídeo, divulgue essa visão. Vamos encontrar que existe uma razão com o Deus de toda a razão. Deus amado, Deus querido, abençoa teu povo nessa hora que vamos nos despedir. Que o amor de Deus, o Pai fiel, que anda conosco em todas as situações, que age para o nosso bem. O amor de Jesus Cristo, que nos ensina a ver além da cruz e da dor. E a graça do Espírito Santo, que traz conforto, comunhão, ânimo,
seja sobre teu povo hoje à noite. E por onde essa mensagem chegar via internet, para a glória do teu nome, abençoe seus corações, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Beijo no teu coração, até domingo nos nossos cultos.